Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos prósperos, né? Por que relacionamentos prósperos? Porque quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando apenas de dinheiro, apenas de bens materiais. Quando a gente fala sobre prosperidade, estamos falando também sobre relacionamentos, sobre bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Então, o meu intuito aqui com vocês, uma vez por semana, é trazer conteúdos de prosperidade num geral. Tá? Prosperidade na saúde, prosperidade no dinheiro e nos relacionamentos. Eu gosto bastante de falar de dinheiro, vocês já sabem, né? Dinheiro, prosperidade, o meu conteúdo é muito voltado para isso. Mas quando eu entendi que prosperidade não é apenas a parte financeira, né? E muitas vezes a gente fala que a gente sabe que prosperidade não é só a parte financeira, mas a gente não compreende a fundo tudo isso. E por não compreender a fundo todos os outros assuntos que envolvem prosperidade, a gente acaba patinando ali. A gente não consegue prosperar. Eu sei que a maioria de nós, muitas vezes, está muito voltada à parte financeira, né? Todo mundo quer ser rico, feliz, né? Mas se a gente não olhar para a nossa parte de relacionamento, se a gente não olhar para a nossa saúde, a gente não conquista isso. Né? Eu já falei ali nas primeiras lives que quando a gente não olha para o nosso corpo, a gente não cria prosperidade, porque é o nosso corpo que vai criar dinheiro para gente, que vai criar bons relacionamentos e vice-versa. Os nossos relacionamentos, quando eles são prósperos, eles nos trazem a oportunidade de criar coisas novas na nossa vida. Pensa num relacionamento que é um relacionamento difícil, um relacionamento abusivo, ou é um relacionamento, ou você não consegue ter um relacionamento com a sua família, com o seu filho, com o seu marido, com o seu cônjuge, ou você não tem um bom relacionamento no seu trabalho. Pensa o caos que é. A pessoa, quando ela não tem bons relacionamentos, quando os relacionamentos dela não são prósperos, ela não consegue ter tempo, criatividade, nem mente para criar mais dinheiro. O tempo todo ela ocupa a mente dela com aquele assunto. Todos nós temos uma predominância. Alguns vão pensar mais em relacionamentos, outros vão se dedicar mais à saúde e outros mais a dinheiro. Não tem como. A gente vai ter sempre uma predominância que a gente quer ir atrás. E se essas áreas elas não estiverem minimamente equilibradas em bem-estar, a gente não consegue fazer com que as outras caminhem junto também. Quando a gente fala sobre chakras, né, sobre os nossos chakras, que são os nossos centros de força do corpo, os 3 primeiros chakras, o chakra básico, sexual e umbilical, eles são chakras que falam muito sobre realização. Realização nos relacionamentos, realização no dinheiro e também sobre a nossa saúde. Se um desses chakras está desequilibrado, ele desequilibra todos os outros. Então, é muito importante a gente olhar para esses 3 pilares para a nossa vida: saúde, relacionamentos e a parte financeira. Entrando agora na parte de relacionamentos a gente não fala só sobre relacionamento amoroso. Apesar da gente, quando fala de relacionamentos, vir logo à cabeça o relacionamento a dois, o relacionamento amoroso, relacionamento se estende a tudo. Relacionamento com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com o seu trabalho. Qual é o seu relacionamento com o seu chefe? Né? Com os funcionários ali da empresa, se você trabalha numa empresa. Tudo isso tem que estar muito bem equilibrado, porque se um relacionamento estiver desequilibrado ali, ele vai afetar as demais áreas da sua vida. Então, pensa comigo. Se você, né, tá ali querendo relacionamentos mais prósperos, relacionamentos mais tranquilos e equilibrados na sua vida, a gente vai utilizar a mesma lógica da cocriação de dinheiro, a mesma lógica da cocriação financeira. Qual é o relacionamento que você deseja ter na sua vida? Seja com o seu marido, seja com o seu futuro marido, seja com o seu filho, com o seu chefe. Qual é o relacionamento que você deseja ter? Muitas vezes a gente está ali nos relacionamentos e a gente só consegue ver no outro o que desagrada. Né? A gente não consegue ali, a gente fica olhando para os defeitinhos que aquela pessoa tem e a gente não entende que todas as pessoas no mundo,
Todas as pessoas que aparecem na nossa vida, elas estão ali para confirmar as nossas crenças, para confirmar o que tem dentro de nós. Então, todas as pessoas que se relacionam com você hoje, todos os relacionamentos que você tem, todas essas pessoas estão sendo personagens na sua vida para te mostrar algo que deve ser olhado, algo que deve ser aprendido. Se você tem aí na sua vida alguma pessoa que você odeia, que você não consegue olhar para a cara daquela pessoa, ou que aquela pessoa tem alguma coisa ali que te irrita, saiba que aquela pessoa ela tá tentando te mostrar algo. Ela é um personagem na sua vida para que você compreenda alguma coisa sobre você. E eu já digo de antemão aqui para vocês, quando uma pessoa te irrita, não é ela que te irrita, é você que se irrita. A pessoa, ela tá sendo ela. Os seus óculos, o óculos que você coloca para enxergar essa pessoa, os seus paradigmas, as suas crenças, o seu modo de ver a vida, né? E também todas as limitações e bloqueios internos que você tem estão espelhando aquilo naquela pessoa. Não existe ninguém na face da Terra, ninguém, tá? Ninguém, nenhum relacionamento que chegue até você que não esteja ali para te mostrar alguma coisa. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Então, quando uma pessoa ela te irrita, uma pessoa te tira do sério, uma pessoa faz algo que você não gosta, perceba que você tem algo ali a ser modificado. Você tem um pouco daquilo dentro de você. Não, Ju, eu não tenho. Todo mundo sente inveja de mim, mas eu não tenho inveja. Não tem como. Sinto muito, mas não tem como. Se você acredita que a outra pessoa ela sente inveja de você, que a outra pessoa tem inveja de você, é porque você também sente inveja. Não há ressonância. Vocês já ouviram falar que uma pessoa que ela nunca viu um avião, para ela o avião não existe? Não existe. Se ela nunca viu um avião, ela nem sabe o que é um avião, para ela aquilo ali não existe. É a mesma coisa com a inveja. Se você vê a inveja no outro, é porque ela existe dentro de você. E é difícil assumir isso, né? Relacionamento é sobre isso. Relacionamento muitas vezes é a parte mais difícil da gente falar e da gente tentar ali organizar na nossa vida, porque relacionamento nunca é sobre o outro. É sempre sobre você. Nunca é sobre o outro. Boa noite, Angela. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre você, em tudo. Sabe quando a gente fica ali, acontece alguma coisa, vou dar um exemplo de relacionamento amoroso, tá? Você tem um marido ali e acontece alguma coisa que você não gosta, que seu marido fez, né? Sei lá, não lavou a louça que você pediu. O que você fica fazendo? Às vezes você não fala pra ele, mas você fica ali mentalmente remoendo aquilo. Você fica, não lavou a louça de novo. Olha, porque a culpa é dele que não lavou a louça. Agora eu vou ter que lavar essa louça. E fica ali arrumando um diálogo, diálogos internos com você mesma, criando uma situação que nem existe ou que existe dentro da sua mente. Ok, ele não lavou a louça, mas você torna aquilo tão grandioso que você não fala pra ele, mas você também fica ali remoendo aquilo tudo. E o que que acontece? Os nossos pensamentos, eles produzem ondas, né, eletromagnéticas. Eles produzem, né, vibrações, para quem não sabia. E quando a gente pensa em alguma coisa, o que que acontece? Logo vem um sentimento. Se você pensou que o seu marido não lavou a louça, que o seu marido não fez o que você pediu, o que que vai acontecer? Você vai sentir raiva, você vai ficar nervosa. E toda essa emoção será emanada e a outra pessoa, ela sente. Por mais que ela não esteja ali com você, ela vai sentir. Entra-se em ressonância. No universo, tudo é energia, tudo é onda, tudo provém de uma vibração. Não existe espaço-tempo. A própria física quântica já comprovou isso e toda live eu trago isso para vocês. Se a gente não entender que tudo é energia, que tudo é a base de energia, a gente desiste, pega o celular e joga no lixo. Lembra que eu falei? O celular, o nosso celular, a televisão, o computador, tudo isso é feito a partir da mecânica quântica, a partir da física quântica. Então, se a gente não compreende isso, se a gente não quer olhar para isso, para a física quântica, não quer entender que isso é uma realidade, a gente não consegue entender nada, né? E a gente consegue cocriar um monte de porcaria. Às vezes a pessoa fala assim, a lei da atração não funciona pra mim, sabe por quê? Porque eu fico ali cocriando e eu só atraio traste pra minha vida. Só atraio aqueles cara que me trai,
que não me trata bem, que tá nem aí pra mim. Sabe por quê? Porque a lei da atração está funcionando a todo tempo, você queira ou não. Mas, Ju, eu tô ali cocriando, eu quero uma pessoa boa, né? Eu quero uma pessoa que me trate bem. Você se trata bem? Você se respeita? Você olha pra você com amor, com carinho? Você trata bem os outros à sua volta? Porque às vezes a pessoa fica assim, eu só atraio traste. Às vezes ela mesma é a traste. Por quê? Às vezes não no relacionamento, mas fica falando mal do vizinho, fica falando mal da amiga, do relacionamento da amiga, olhando pro relacionamento dos outros, fazendo julgamento. E aí ela quer um homem bom. Olha que coisa. E aí o que acontece? O universo, ele não entende as suas palavras. Você pode falar gritando: universo, eu quero um homem maravilhoso. Ele não vai entender. Ele vai entender o que você é, a sua vibração, a sua frequência. E se você tá lá gritando pro universo que você quer um homem lindo, maravilhoso, mas você tá ali falando mal das pessoas, né, tratando as pessoas à sua volta mal, né, não olhando para as pessoas, você tá vibrando um relacionamento escasso, um relacionamento que não é congruente. Então, para você criar um relacionamento próximo, você precisa agir de acordo com o que você quer. Você quer alguém que te ame? Se ame e ame as outras pessoas também. Você quer alguém que te respeite? Se respeite e respeite as outras pessoas também. Porque essa vai ser a sua vibração. Não tem como você cocriar algo diferente de você. Se você tá cocriando só traste, olha para isso. Como estão os seus relacionamentos? Como estão a sua forma de se relacionar com você e com o outro? Será que você acha que você é merecedora? Como que você se olha? Você acha que qualquer coisa tá bom pra você? Isso é a sua autoimagem. Isso é a sua autoimagem gritando, escancarada ali. Eu venho falando, né, desde o começo da primeira edição da Jornada Ativando a Prosperidade sobre a autoimagem. Por quê? Porque a autoimagem é o primeiro passo para você criar qualquer coisa na sua vida. Se você não ajusta a sua autoimagem, você não cria nada. Sabe por quê? A sua autoimagem é a forma como você se enxerga. Se você se enxerga como uma pessoa que não tem bons relacionamentos, que tem dedo podre, que não consegue se relacionar, uma pessoa que não consegue encontrar nada melhor do que um relacionamento mais ou menos. Você se enxerga assim. Enquanto você não perceber que é você que está se enxergando assim, você não vai conseguir criar um relacionamento mais expansivo, um relacionamento melhor para sua vida. Deixa eu só ver a pergunta do Wilma aqui. Por isso que às vezes alguém não sai do pensamento da gente, a pessoa fica pensando na gente. Sim, sabe quando você tá pensando numa pessoa, né? E de repente a pessoa te liga? Ou de repente a pessoa manda uma mensagem e fala assim: não, você estava pensando em você? É isso, gente. Ressonância. A partir do momento que a gente começa a mandar energia pra pessoa, mandar energia pra pessoa, mandar energia pra pessoa, ela sente. Por mais que ela não saiba o que é, ela tá sentindo. De alguma forma. Quando você tá ali, né, falando mal da pessoa, porque a pessoa falando não sei o quê. Sabe quando aquela coisa de mãe, de vó, que fala assim: olha, sua orelha tá vermelha, tem alguém falando de você? É mais ou menos isso. Você sente. E sabe o que que é magia? É você fazer isso. Você faz magia o tempo todo. Quando você fala mal de alguém, quando você fala das pessoas que não estão ali perto de você, todas elas estão recebendo magia positiva ou negativa. Então, ressoa, a pessoa sente de alguma forma. Então, toda vez que você fica criando aqueles diálogos internos malucos, né? Criando historinhas na sua mente sobre o seu relacionamento, porque meu marido não lava a louça, meu filho não faz nada direito, no seu, e fica criando aquela historinha, mais disso vai acontecer na sua vida. Mais o seu marido não vai lavar a louça, mais o seu filho não vai fazer o que você quer. Por quê? É ressonância. Ressonante. A partir do momento que você começar a trocar a sua autoimagem, começar a trocar os seus diálogos internos que você fica fazendo o tempo todo na sua mente, e muitas vezes, gente, não é consciente, tá? Por quê? A gente faz muitas coisas no dia no piloto automático. A gente lava a louça, a gente escova o dente, a gente toma banho. E nesse momento em que a gente está no piloto automático, a gente acessa o nosso inconsciente com muita mais facilidade. E aí os pensamentos começam a viajar na nossa cabeça e parece que não tem controle, mas tem. Quando você tem consciência e quando você está presente, você corta.
Se você não tiver consciência e presença, esse pensamento ele vai rodar ali na sua mente, ele vai continuar rodando e você não vai conseguir acessar, trocar nada na sua vida. Então, o primeiro passo é como você pensa sobre os seus relacionamentos, sobre as pessoas que estão à sua volta. E segundo, como você pensa sobre você, a sua autoimagem. Existem milhares de pessoas em relacionamentos abusivos, tá? E eu não digo só mulher, porque a gente sempre põe a mulher, né? Mas tem homens também. Em relacionamento extremamente abusivo, em que a mulher acha que é dona da pessoa, ou que o homem acha que é dono da pessoa, e a pessoa ela não consegue sair daquele relacionamento. Ela tá ali sofrendo, né? A outra pessoa tá humilhando ela e ela não consegue sair dali. Por quê? Porque ela tem uma autoimagem distorcida. Ela acha que ela não vai arrumar coisa melhor. Ela acha que aquilo ali é o que dá pra ela. Ela acha que ela tem que sofrer mesmo. Isso pode ser de inconsciente. Eu não tô falando que a pessoa quer aquilo. Muitas vezes ela não quer, às vezes ela quer sair. Mas inconscientemente, a imagem que ela tem dela mesma é de uma pessoa que tá tudo bem aquele relacionamento. Uma pessoa que não merece algo melhor, que talvez ela não encontre algo melhor. Quantas mulheres eu já atendi durante o meu período de terapeuta em que ela sabia que o marido estava traindo, né? Ela se humilhava por muitas coisas, mas não saía do relacionamento porque ela achava que não ia arrumar algo melhor. E o medo de não arrumar algo melhor? E o medo de ficar sozinha? E o medo de não ter dinheiro para se sustentar? Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Ainda bem que a nossa sociedade está evoluindo e muitas mulheres estão criando sua independência. Mas ainda não é 100%. Ainda tem muitas mulheres dependentes emocionalmente, financeiramente e de outras formas também. Homens também. Então pensa, se a mulher ela tem uma autoimagem de que ela não é capaz de criar algo para ela, que ela já começa lá atrás a autoimagem. Eu não sou capaz de arrumar nada que eu possa ganhar dinheiro, eu não sou capaz de sair desse relacionamento, eu não sou capaz de arrumar outra pessoa, então eu tenho que ficar aqui mesmo, porque eu não consigo sair. Quantas vezes eu já ouvi na minha infância, tá? Isso era uma frase que rodava na minha família assim a rodo. Ruim com ele, pior sem ele. Olha essa frase. Ruim com ele, pior sem ele. Quem que inventou isso, gente? Eu ouvi aquilo e falava, meu Deus do céu. E muitas mulheres da minha família, infelizes no relacionamento e não conseguiam sair dali. Por quê? Ruim com ele, pior sem ele, né? Gravou isso na cabeça. E aí, por mais que não estivesse feliz, estava ali sustentando um comercial de margarina. Sabe comercial de margarina? Eu não posso largar meu relacionamento porque o que os outros vão pensar de mim? Se eu separar, como as pessoas vão me olhar? Tem tudo isso dentro da gente. Tudo isso. É uma autoimagem. Por isso que na jornada Ativando a Prosperidade eu trabalho tanto, né? Bato tanto na tecla em vários assuntos que eu vou trazendo ali. Todos os dias é um assunto novo. Mas interligado à autoimagem. Porque se a gente não muda a forma como a gente se enxerga, não tem como a gente criar coisas diferentes. Porque o universo, ele só dá pra gente o que a gente é, o que a gente acredita ser, o que a gente acredita merecer. Essa é a nossa vibração, é o que está enviando para o universo a informação. Então não adianta eu querer lá um relacionamento próspero, abundante, uma pessoa que me trate bem, maravilhosamente bem, se eu não me trato bem, se eu acho que eu não mereço, se eu acho que eu não vou ser capaz de arrumar uma pessoa, se eu acho que não confio muito no meu taco. Tudo isso vai influenciar nos seus relacionamentos. Não só nos relacionamentos amorosos, mas no seu trabalho também. Se você acha que você não é capaz de se relacionar, né? Se você não é capaz de se comunicar com as pessoas, e se comunicar com as pessoas também é um relacionamento. Se você não acha que você é capaz de vir aqui fazer uma live, que você não é capaz, né? Se você acha que isso é sua autoimagem falando pra você, porque todos nós somos capazes, se você não acha que você é capaz de ser uma boa vendedora, de vender os seus serviços, né? De ter uma apresentação de sucesso no seu trabalho, você não vai conseguir. Porque a sua autoimagem está te dominando. Se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você está certo também. Já dizia Henry Ford.
Então percebe como a nossa autoimagem, ela comanda o tempo todo qual é a forma que você se enxerga. E agora eu vou dar um exemplo meu para vocês. Eu já contei isso aqui em algumas lives, mas eu vou trazer um outro lado da história. Desde pequeno, deixa eu tomar uma aguinha. Desde pequeno, o que acontecia? Eu ouvia muito que eu era uma pessoa desastrada, fazer nada direito, ficava ouvindo essas coisas, né? E o que eu fiz? Eu gravei isso em mim. Isso formou a minha autoimagem. Qual era a minha autoimagem de mim mesma? De que eu não era capaz, de que eu não sabia fazer nada direito, de que eu não podia pôr a mão em nada porque eu ia estragar, eu ia quebrar. E isso se estendeu para todas as áreas da minha vida, para os meus relacionamentos, para a parte financeira, para tudo. Percebe? E o que aconteceu diante disso? Eu era uma pessoa extremamente tímida. Por quê? Porque eu não queria falar, porque eu poderia falar alguma coisa ali e falar errado, né? Estragar alguma coisa. Olha onde ia a minha autoimagem, lá no fundo. Eu sabia muitas vezes fazer algo, mas eu não fazia. Eu esperava o outro fazer, porque eu tinha medo de fazer errado. Eu sabia que eu estava fazendo certo, mas eu precisava da validação da outra pessoa, porque minha autoimagem era de uma pessoa que não confiava em si mesma. Porque eu ouvi isso o tempo todo. E a autoimagem não é só a forma como você se vê. Essa forma como você se vê, muitas vezes ela foi criada pelas outras pessoas. Pelo que você viveu na sua infância, pelo que você viveu na sua vida, e você foi trazendo essa autoimagem. Se lá na infância você ouviu que você era burra, qual é a autoimagem que você vai criar de você? Que você não sabe fazer nada, que você é burra, que você não sabe aprender. Aí qualquer coisa que chega pra você, você fala assim, ai, não sei fazer. Nem tentou. Por quê? A sua autoimagem tá falando pra você que você é burra. A minha autoimagem tava falando pra mim que eu não era capaz. Que eu não era capaz de nada sozinha. Né? Que eu era uma pessoa que eu precisava o tempo todo ter alguém ali do meu lado, porque senão eu ia fazer alguma coisa errada. E com essa minha autoimagem distorcida, eu atraí um relacionamento. E esse relacionamento foi o mais pesado possível. Por quê? Porque eu me achava incompetente. Eu não confiava em mim mesma, eu não tinha amor próprio. Como é que eu poderia exigir amor do outro se eu mesmo não me amava? Se eu mesmo não confiava em mim? E aí o que aconteceu? Anos e anos de sofrimento, traição. Foi isso que eu criei. Porque a minha autoimagem era essa. E aí entra em ressonância. Eu não ia trair um homem que me amava. Eu não me amava. O universo ele traz para você o que você é, não o que você quer. Essa é a frase que a gente tem que gravar para sempre. O universo traz para você o que você é, o que você vibra, o que você acredita ser, o que você tem dentro de si como a sua autoimagem, e não o que você quer. E era isso que eu atraía, relacionamentos frustrados. Eu ia pro trabalho e aí eu atraía humilhação, porque não era que os outros me humilhavam, eu me sentia humilhada. Não era que o outro me irritava, eu me sentia irritada. Às vezes o outro não estava fazendo nada, mas a minha autoimagem estava tão distorcida que eu me sentia humilhada, que eu me sentia para baixo. Seja na empresa, na roda de amigos, na família, em qualquer lugar, em qualquer relacionamento. Porque a minha autoimagem era distorcida. E o que aconteceu? Depois que eu terminei esse relacionamento de anos aí sofridos e tudo mais, eu comecei a me questionar, né? E a gente sabe que o primeiro ponto pra gente começar a expandir a consciência é se questionar. Por que eu atraí tudo isso? Não é possível que só existe relacionamentos assim. E aí, o que você ouve por aí, né? Da sua família, das suas amigas? Homem não presta, né? Homem tudo trai, né? Homem não é assim não. Homem não faz nada direito. Homem não limpa a casa. Homem não... Milhares de coisas, né? E os homens com certeza escutam algumas coisas de mulheres também, né? E eu falava assim, mas será mesmo que só existe homem assim? E aí eu comecei a observar que tinham amigas minhas que tinham relacionamentos prósperos. E eu falei, peraí, se tem pessoas perto de mim que têm um relacionamento gostoso de anos, tinham amigas minhas que
começaram a namorar lá no colegial, lá na 8ª série, casaram e estão até hoje. E eu falava, não é possível, gente. Então não é, então não, nem todo homem é assim. Eu preciso achar esse homem. Onde está esse homem? Já comecei a fazer perguntas, né, sem saber o que, que eram perguntas, né? Já comecei a jogar pro universo. E aí, né, magicamente, não é magicamente, mas apareceu um vídeo no YouTube, eu lembro disso até hoje. Eu não lembro de quem que era o vídeo, porque não era de uma pessoa muito conhecida, mas eu assisti esse vídeo e a pessoa falava exatamente assim: finja até se tornar realidade. Eu falei, finja até se tornar realidade? É. Finja que você tem um relacionamento até ele se tornar real. Um relacionamento que você deseja. Eu falei, ok, então vamos brincar disso agora. Todo dia que eu saía de casa para ir trabalhar, eu sentava no meu carro e eu fazia o quê? Universo, gratidão por eu ter um homem fiel, por eu ter um homem que me ama, que me trata com carinho e respeito. Começava a elencar as qualidades que eu queria, né? E fiquei assim, todos os dias fazendo isso, todos os dias fazendo isso, né? Todos os dias me trabalhando como se eu já estivesse num relacionamento. O que adianta eu querer um relacionamento se eu tô ali, né? Se eu sou individualista? Se eu gosto, sei lá, de sair muito com as amigas, se eu não gosto de ficar muito em casa, se eu não gosto de fazer programinha romântico, é descongruente, né? É meio descongruente isso. O universo não entende, você deixa o universo confuso. Então eu comecei a me comportar como se eu já tivesse um relacionamento, né? Então eu ia trabalhar, ia agradecendo, né? Voltava para casa como se eu já tivesse um relacionamento. E fingia até se tornar realidade. Eu nem sabia o que estava fazendo, porque nessa época eu nem estudava profundamente lei da atração, física quântica e tudo que eu estudo hoje. E todo o conhecimento que eu adquiri até hoje. Fui, né, todos os dias fazendo isso por 3 meses. Foram exatamente 3 meses, gente. Eu lembro porque eu contei. 3 meses eu fazendo tudo isso. Um dia, olha como é o universo. Estava eu lá em casa sem fazer nada. Nessa época eu morava com meu pai, era só eu e meu pai. Eu não tava fazendo nada, eu falei, eu vou pra academia. Eu já, nessa época, como eu era solteira, eu era rata de academia, né? Então, segunda, domingo eu tava na academia. Só que eu resolvi, né? Ir numa academia que eu não ia. Eu treinava na Smart Fit. A Smart Fit eu tinha aquele plano que podia ir em qualquer Smart Fit que você quisesse, né? Aquele plano que você pode participar ir em qualquer academia. Eu falei, sempre ia naquela lá. Eu falei, vou tentar ir na do shopping, né? Vou lá. Depois eu saio do shopping, dou um passeiozinho ali. Porque não tinha ninguém mesmo, né? Tava só eu e meu pai. Meu pai ficava ali assistindo os filmes dele. Eu falei, vamos lá. Fui treinar lá na academia do shopping. Eis que eu encontro o meu marido. E assim, eu nunca tinha visto ele. Eu nunca tinha treinado naquela academia. Eu falei, eu olhei pra ele e falei, interessante esse rapaz aí, né? Muito interessante. E ficou. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, ficou. Eu saí da academia, treinei, né? Fui na academia, eu falei, vou dar um passeio no shopping. Eu vou aproveitar que eu tô aqui mesmo, vou comprar uns negócios que eu precisava comprar no shopping, fui andar. Na hora que eu voltei, tinha um caixa eletrônico, né? Na saída ali do mercado, que saía do shopping, assim. Falei, preciso tirar dinheiro, fui lá no caixa eletrônico. Tô eu lá tirando dinheiro, alguém bate no meu ombrinho, assim, né? Oi! Quem era? Meu marido. Né? Eu falei pra ele que eu achei que ele ia me roubar naquele momento. Eu estava tirando dinheiro. Aí ele falou. Aí a gente começou a conversar, tudo foi. Estamos até hoje, gente. E ele tem todas as qualidades que eu pedi lá naquele dia, que eu agradecia. Então, relacionamento não é. Você cria o seu relacionamento. Você cria 100% da sua realidade. Se você não tem o relacionamento que você quer hoje, qual é o relacionamento que você quer? Com o seu chefe, com o seu marido, com o seu futuro marido, com o seu filho. Como seria você começar a criar esse relacionamento? Começar a fazer diálogos positivos dentro da sua mente. Tudo começa na nossa mente. Então, quando eu fico ali, né, fazendo diálogos positivos, por exemplo, meu marido não lavou a louça. Primeiro exemplo que eu dei lá na frente. Em vez de eu ficar remoendo que ele não lavou a louça e ficar ali, né, gerando aquele redemoinho de coisas negativas na minha cabeça, eu começo a pensar ao contrário. Eu começo a pensar nas qualidades dele, no que ele faz de bom. E isso faz o quê? Ressoa com ele também. Gente, vocês vão ver que as pessoas vão mudar. E não são as pessoas que vão mudar, é a sua forma de olhar para aquela pessoa que vai mudar.
As pessoas vão começar a fazer as coisas sem você pedir. As pessoas vão começar a te tratar melhor. Seja no trabalho. Tem raiva do seu chefe? Começa a falar com o seu chefe mentalmente, pensar em coisas boas, pensar que ele é um ser humano, que talvez ele não esteja muito bem naquele dia. Começa a trocar esse diálogo mental que você fica criando na sua cabeça, de que ele é um traste, que ele não presta. Começa a trocar. Por mais que pra você no começo não seja verdadeiro. Começa a trocar a historinha que você fica contando na sua mente sobre aquela pessoa. Você vai ver que passando os dias, aquela pessoa vai ser uma pessoa totalmente diferente pra você. Ela vai chegar em você diferente, as coisas vão ficar diferentes, o relacionamento de vocês vai ficar diferente. Por quê? Porque ressoou. Você enviou uma energia positiva para aquela pessoa e não mais a energia de raiva, de eu odeio aquela pessoa. Você começou a enviar uma energia positiva para ela. Façam esse teste. Funciona. Funciona muito. Eu vou contar uma história para vocês também de empresa, relacionamento de empresa. Antes de eu me tornar terapeuta, eu trabalhei numa empresa, né? E assim, eu tinha um ranço do meu chefe, não gostava. Porque assim, ele me pedia 500 mil coisas fora do que eu queria fazer, né? Porque, na verdade, da minha função. E aí, como eu já não queria aquilo, como aquilo já não era minha vida, como eu não tava na minha vida, eu achava um absurdo ele me pedir coisas fora, né? Então, era financeiro, RH, eu contratava, eu ficava até a noite ligando pra ver voo pra eles viajar. E eu ficava possessa da vida. Então, eu tinha um ranço dele gigantesco. Até que um dia eu falei, quer saber? Eu acho que isso aqui é comigo, né? Eu comecei a criar consciência, comecei a estudar, e aí eu entendi que alguma coisa em mim não estava ressoando, que não era ele o problema. Era eu que não estava trabalhando onde eu gostava, era eu que estava odiando a minha vida porque a minha vida não estava do jeito que eu queria, eu trabalhava num emprego que eu não queria, minha vida financeira estava uma droga. Era eu, era a minha vida que eu estava espelhando ali, e consequentemente tudo que ele me falava me irritava, mas não era ele. Era eu que já estava irritada com a minha vida, entende? E aí eu falei, bom, vou começar a fazer Ho'oponopono pra ele. Eu ia todo dia, de casa até o trabalho, fazendo Ho'oponopono pro meu chefe. Fulano de tal, abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Todos os dias. Gente, ele se tornou outra pessoa. Mas não é que ele se tornou outra pessoa, eu me tornei outra pessoa olhando pra ele. Eu comecei a ver ele de uma outra forma. Eu comecei a entender que não era ele que me irritava. Eu estava irritada com a minha vida. Quando você chega em casa e você diz que o seu filho te irrita, ou que o seu marido te irrita, não são eles que te irritam, você está irritada. Muitas vezes por algo que aconteceu no trabalho, muitas vezes por não dar conta, muitas vezes por estar ansiosa, por mil outras coisas. Mas jogar a culpa no outro, falar que a culpa é do outro, que o outro te irrita, é muito mais fácil, né? Todos nós fazemos isso. Eu não tô tirando a minha da reta, não. Eu também faço isso. Faço porque nós somos humanos. A gente toma consciência. Então, quando eu vou começar a ler, fazer, trava. Que aí a consciência já vem, né? Já acende a luzinha. Aí você trava. Consciência, gente, entendam uma coisa, não é você se tornar perfeito. Todos nós erramos. Todos nós vamos em algum momento errar. Né? A gente vai sentir inveja do outro, vai, porque ser humano sente inveja. Não adianta você falar que você não sente, porque sente. Vai, só que quando você tem consciência, você trava. Você começa a mudar aquilo dentro de você. E aquilo ressoa de uma outra forma. Em todos os seus relacionamentos. Em todas as coisas que você fizer. Você só consegue enxergar no outro o que tem ressonância com você. Lembre-se disso. Nada nos relacionamentos é sobre o outro, é sobre você. Então comece a perceber. Será que o outro mesmo te irrita? Será que você está atraindo relacionamentos ruins? Por quê? Todos eles são personagens na sua vida. Qual é a sua autoimagem de si mesmo? O que você vem pensando sobre si mesma ou repetindo para si mesma que está criando aquela realidade? Como você está agindo? Existe uma passagem no livro O Segredo, eu não vou lembrar exatamente como que é, tá? Mas isso ficou muito marcado ali na minha mente.
e quem já leu ou for ler de novo vai lembrar disso. Existe uma passagem ali do Segredo que ele conta a história de uma moça que ela queria muito um relacionamento. Ela queria se relacionar com um homem, né? Queria se relacionar com uma outra pessoa, porque ela se sentia muito sozinha, então ela queria se relacionar com um homem. Então ela chegou ali até até o cara que estava contando a história, né? Que era especialista em lei da atração, e falou assim: olha, eu quero me relacionar com uma pessoa, o que que eu faço? Ele falou assim: começa a olhar para sua vida e perceba aonde você não dá espaço para essa pessoa entrar na sua vida. Até onde você não tá dando espaço para essa pessoa entrar na sua vida. E ela começou a observar. E ela reparou que quando ela chegava na casa dela, como ela morava sozinha, o que que ela fazia? Ela parava o carro no meio da garagem. Ou seja, se ela tivesse um relacionamento, não ia ter espaço para outro carro. Quando ela olhava para o guarda-roupa dela, o guarda-roupa dela estava lotado. Ou seja, se ela tivesse outra pessoa, não ia ter espaço para outra pessoa trazer as roupas dela. Ela tinha uma cama de solteiro. Se ela tivesse um relacionamento, não ia ter como caber os dois numa cama. Então, o que que ela começou a fazer? Mudar essas pequenas chavinhas. Então, toda vez que ela chegava do trabalho, ela parava o carro só de um lado e deixava espaço para outro carro entrar na garagem. Ela começou a esvaziar o guarda-roupa dela e deixar um espaço vazio para a pessoa colocar a roupa dela. Ela trocou a cama dela por uma cama de casal. E assim ela abriu espaço para que o relacionamento dela chegasse. Então, quantos de nós não damos espaço para os relacionamentos se desenvolverem na nossa vida? Seja amorosos, sejam familiares, sejam com nossos filhos, sejam com os nossos maridos, sejam com os nossos futuros maridos. Percebe? Quantas vezes a gente não está dando espaço para isso acontecer na nossa vida e a gente está achando que isso é culpa do universo? Isso é algo assim que a gente tem dedo podre mesmo. Será? Comecem a olhar para isso. O quanto você não dá espaço para os relacionamentos na sua vida. O quanto você vem fazendo diálogos negativos sobre os relacionamentos na sua vida. O quanto você vem olhando para o outro com o seu espelho interno. Achando que ele te irrita. Achando que ele que é o ruim. E você tá ressoando a mesma coisa. Você tá ressoando a mesma coisa. A sua autoimagem tá ressoando a mesma coisa. Porque a sua autoimagem vai mostrar exatamente para você. O universo, ele é um espelho. Tudo que acontece na sua vida externa é um reflexo do seu mundo interno. Tudo que tá acontecendo fora tá dentro de você. Pode ser inconsciente, pode ser sem você perceber, mas está. Então, para a gente começar a criar relacionamentos prósperos na nossa vida, o que a gente tem que fazer? Mudar a nossa autoimagem. Permitir-se olhar para as pessoas, para os outros, seja o que for, e perceber se aquilo ali não tem dentro da gente também. O que aqueles personagens estão tentando nos mostrar. E a partir do momento que você cria relacionamentos prósperos, você constrói a sua prosperidade, você constrói mais dinheiro, você constrói mais coisas positivas na sua vida. Porque relacionamento é sobre você estar em congruência. E outra coisa muito importante nos relacionamentos. Nos relacionamentos, vocês já ouviram falar sobre a energia Yin e Yang? Energia Yin e Yang é energia feminina e energia masculina. E o que acontece? Nos relacionamentos, nós precisamos ter energia Yin e Yang em equilíbrio. Todos os relacionamentos precisam ter energia Yin e Yang em equilíbrio. Se essa energia está em desequilíbrio, o relacionamento não funciona. Vou dar um exemplo. Energia Yang. Né? Quando a pessoa tem uma energia ali muito masculina, e a mulher também pode ter essa energia masculina. A mulher que tem a energia muito predominante masculina é aquela mulher que não aceita ajuda, que é totalmente independente, que faz e acontece, que vai lá e resolve, que não espera ninguém. Essa pessoa ela tem uma energia muito masculina. Se ela se relacionar com um homem que já tem a energia masculina, mas se a energia dele também for de muita realização, de fazer acontecer, de querer ir lá e resolver, que é para ser o natural, o que vai acontecer? Os dois vão se matar. Ou eles vão se bater, ou eles vão se matar, ou eles vão brigar o tempo todo.
Por quê? Porque as energias não estão equilibradas. Os dois estão com uma energia muito forte masculina. A mesma coisa acontece quando um tem uma energia, quando os dois têm energia feminina muito predominante. Ou seja, um fica esperando o outro fazer, sabe? Ah, não sei, o outro não fez, também não vou fazer. O outro não escolheu o que jantar, também não vou escolher. Isso é energia feminina. Quando os dois começam a ter essa energia baixa feminina, o relacionamento também não dá certo. Precisa haver um equilíbrio entre agir, fazer e entre amornar. É sempre sobre o equilíbrio. Existe uma lei no universo que se chama Lei das Polaridades. Eu falei sobre ela no Ativando a Prosperidade desse mês, porque a gente leu, né? A gente falou sobre o livro Ocaibalion, né? No livro Ocaibalion fala sobre as leis das polaridades. E o que fala a Lei das Polaridades? Que tudo tem dois polos, né? Que esses polos eles se tocam. Ou seja, o contrário da ansiedade é a depressão. O que é a ansiedade e a depressão, ou a ansiedade e a apatia, né? A ansiedade é aquela pessoa que ela fica ansiosa, e aí ela fica com aquele monte de energia querendo botar para fora e não consegue. Isso é ansiedade. E a apatia? É aquela pessoa que ela não sai do lugar, que ela não consegue ter força para fazer nada. Ela tá apática, percebe? Dois polos. Se a gente está muito na ansiedade ou se a gente está muito na apatia, a gente não consegue harmonia, equilíbrio, bem-estar. E bem-estar é o principal agente para a gente criar prosperidade, seja em qualquer área da nossa vida: relacionamento, saúde, prosperidade financeira. E o que acontece com a lei dos polos? Engrenada na lei do ritmo, que também é uma lei universal. Então, uma lei vai puxando a outra. A lei do ritmo diz que tudo tem o seu ritmo no universo, né? Tudo sobe e desce. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tá muito ansiosa, mas muito ansiosa no extremo, você pode contar que no outro dia ela vai estar numa depressão, ou ela vai estar apática, vai estar triste, vai sem força. Por quê? Porque é a lei do universo. Quando você tá no extremo, você desce pro outro rapidinho. Então, quando pensa num dia que você tá ali feliz, numa festa, dançando pra caramba, né? Tá ali tomando uns drinks, tá super feliz, energia lá em cima. No outro dia você acorda como? Quebrada, né? Acabada, tem energia pra nada. Isso acontece em tudo no universo. Tudo. E o ritmo, ele é muito prevalecente na natureza também. A natureza tem um ritmo, as 4 estações, as árvores que florescem e depois secam. Percebe? Tudo isso acontece na natureza. Essas leis estão explícitas na natureza para a gente perceber. E isso acontece nos relacionamentos também. Por isso que a energia yin e yang nos relacionamentos ela precisa estar muito bem equilibrada. Se os dois têm uma energia muito forte, eles vão se matar. E se os dois têm uma energia muito fraca, não vai. Um vai ficar esperando o outro, um vai querer que o outro faça e o negócio não vai andar. Então, equilíbrio em tudo. Né? Eu sei que tem muitas mulheres que querem fazer acontecer, eu faço, eu vou lá e planejo, eu vou lá e faço tudo. Só que a gente tem que entender que a natureza do homem é essa. E se a gente não dá espaço para ele exercer a função, vamos dizer assim, dele na natureza como ser humano homem, a gente mina a energia dele. E aí o relacionamento. Então, sabe aquele negócio? Tem um pote de vidro para abrir, né? Bem daqueles bem duro. Eu sei que você consegue abrir, mas dá para ele abrir, né? Você sabe trocar a lâmpada, mas tá em casa, pede para trocar. Equilibra. Porque isso inconscientemente afeta o homem também. Quando a gente quer fazer tudo, quer trocar a lâmpada, quer abrir o pote, quer fazer acontecer, quer fazer tudo que o homem faz também, ser autodidata, ali eu quero fazer tudo, sem precisar de ajuda de ninguém. Pra que eu quero estar num relacionamento se eu não preciso de ajuda de ninguém? Se eu sou autossuficiente. O relacionamento mina. Então é sempre um equilíbrio. Isso tá nas leis universais o tempo todo. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Certo? Relacionamentos, a gente tem que ter equilíbrio em todas as partes, em todos os polos, tá?
Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei aqui pra falar pra vocês. Autoimagem. Beleza. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre relacionamentos? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem, coloquem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Lembrando que a 4ª edição da Jornada Ativando a Prosperidade vai começar em janeiro e as inscrições já estão abertas. O que é o Ativando a Prosperidade? É uma jornada de 21 dias, onde eu, todos os dias, através de um grupo no Telegram, envio ali para vocês conteúdos diários, áudios, podcasts e áudios de desprogramação neurobiológica. Vocês recebem um capítulo por dia de um livro best-seller para vocês escutarem, fazendo as atividades diárias. E vocês também recebem conteúdos exclusivos. Que conteúdos são esses, Ju? Tudo que envolve prosperidade. Prosperidade nos relacionamentos, prosperidade na saúde, prosperidade financeira, ajuste de autoimagem. Então, como que a gente faz esse ajuste de autoimagem? Como que eu posso parar de procrastinar? O que é a procrastinação? Então, entender a fundo tudo isso e como que eu faço para modificar tudo isso com mais facilidade na minha vida. Como que eu faço para transformar a minha vida numa vida mais leve, numa vida mais próspera, tá bem? Então, as inscrições já estão abertas, o link tá lá na minha bio e todo dia eu coloco o link lá no Stories também para vocês, tá? É uma jornada incrível, tem diversos depoimentos já sobre a jornada, sobre o quanto que a jornada mudou a vida das pessoas, sobre o quanto que a jornada trouxe para as pessoas uma outra forma de ver a vida. Então, eu recomendo muito para vocês, tá bem? O que fazer para se sentir segura no relacionamento? Primeira coisa é você ter segurança com você mesmo. Você confia em você? Se você não confia em você, se você tem alguma insegurança em relação a você, será que eu não sou tão bonita? Será que se a sua autoimagem, a sua autoestima for baixa, né? Se você não tiver segurança no seu trabalho, se você não tiver segurança de que você pode, de que você consegue, você vai ficar o tempo todo com insegurança nos relacionamentos. E quanto mais insegurança você tem nos relacionamentos, mais você cria isso pra sua vida. Gente, sabe aquela história, quem procura acha? Acha mesmo. Sabe por quê? Porque ressoa. Ressoa. Então, quando eu tô ali o tempo todo insegura, o tempo todo achando que o outro tá me traindo, o tempo todo achando que o outro vai me largar, chega uma hora que eu crio isso na minha vida. Por quê? O outro percebe a energia, lembra? Ele capta, mesmo que de forma inconsciente. E aí, a autoimagem dele, que tá muito bem trabalhada, começa a conflitar com a sua. E aí acontece mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para se sentir segura no relacionamento, primeiro, se amar, entender que se você não se amar primeiro, não tem quem te ame. Você precisa se amar primeiro. Você precisa se aceitar. Eu sempre falo, quando eu posto as fotos ali com meu marido no feed, que quando eu aprendi a me amar, eu encontrei minha alma gêmea. Porque só quando eu entendi que eu me amava, que eu estava bem comigo, e que eu poderia ficar sozinho o resto da vida comigo, que estava tudo bem, aí eu encontrei um relacionamento. Porque relacionamento não é sobre ter posse do outro. Não é sobre ter o outro para sempre na sua vida. É sobre completar. É sobre você ter uma parceria. É sobre você ter alguém do seu lado ali na sua caminhada, te ajudando, te dando ideias. E, gente, tirem essa ideia da cabeça de vocês, pelo amor de Deus, que relacionamento tem briga o tempo todo. Alguém contou essa historinha pra gente lá atrás e a gente vem acreditando nisso o tempo todo na nossa vida. Porque relacionamento é assim mesmo. Aí briga com a mulher. Amor, a gente briga, mas relacionamento é assim mesmo, né? Aonde, gente? Não é, isso daí é o anormal. Anormal isso. Normal é você não brigar, tá? O anormal é você brigar. Não existe isso. É normal a gente se desentender. Não, isso não é normal, gente. Até quando a gente vai ficar achando normal o que não é normal? Não é normal você se desentender com outra pessoa. O normal é você ter paz, equilíbrio, você conviver com a pessoa muito bem. Percebe o tanto de coisa que a gente vem carregando sobre relacionamentos na nossa vida e que a gente vem comprando essa historinha e alimentando a nossa autoimagem? Relacionamento é assim mesmo, sempre tem uma briguinha, né? Não! Se você tem sempre uma briguinha, tem uma coisa errada ali. Alguma coisa não tá ressoando muito bem. Então perceba isso. Não é normal.
Não é normal. Nada disso é normal. A gente sempre acha normal, né? Ai, o pai bateu no filho é normal. A- o marido brigou com a mulher brigou com o marido é normal. Ah, é briga de marido e mulher. É normal. Quanto que a gente não ouve isso? A gente normalizou algo que não é para ser normal. E a gente vem trazendo isso ao longo dos tempos como se aquilo ali fosse a maior naturalidade possível. E se o relacionamento não tem briga, é porque ele não tá funcionando. Não é isso que a gente acha? É porque tem uma coisa errada ali. E não é, gente. Relacionamento não é sobre briga. E quando você se ama verdadeiramente, quando você entende que você não precisa de um relacionamento, essa é a verdade. Quando você entende que você não precisa de um relacionamento, que você sozinha se conforta muito bem, que você sozinha, você é capaz de seguir a sua vida. Quando o outro chega na sua vida é só para agregar. Não vai ter ninguém abusando de você, te humilhando, te tratando mal, porque é o menor sinal de que a pessoa te tratou mal, você vai mandar aquela pessoa embora, que você fala assim, tchau, amigo. Eu vivo muito bem sozinho. Muito obrigada. Pode ir seguir sua vida. É assim. Só que aí, quando a pessoa ela não se ama, quando a pessoa ela tem a autoimagem dela distorcida, o que que acontece? Ela arruma um relacionamento, aquele relacionamento é ruim, é abusivo, trata ela mal, e ela faz o quê? Ela se segura ali. Ela se segura ali. Por quê? Ela não se ama, ela acha que ela não é tão bonita assim, ela acha que ela não é capaz de arrumar outra pessoa, ela acha que se ela separar do marido, o que, que a família vai pensar? Que eu quero segurar um comercial de margarina. Ela acha que a- todo mundo vai julgar ela e ela fica ali, naquele relacionamento morno, achando que é normal. E não é, gente. A primeira receita, eu sempre falo que não existe receita de sucesso, né? Mas vamos lá. Primeira receita de sucesso no relacionamento: ame-se. Entenda que você sozinha é o que basta. Porque quando você entender isso, o relacionamento não vai pesar. Não vai ter peso no relacionamento. Porque você sabe que se o relacionamento não der certo, você sozinha consegue consertar a sua vida. Tá tudo bem. Se o outro, por acaso, passar a não fazer mais sentido na sua vida, tchau. Você vive a sua vida normal. Mas a gente cria uma dependência tão grande da outra pessoa que a gente acha que, eu vou morrer, eu não aguento ficar sem outra pessoa. Parece que vai ter um infarto. Não, gente, tem tanta gente, tem você é eterna com você. Percebe? E aí a gente fica se prendendo naquilo porque a gente acha que a gente não é suficiente. Que os nossos relacionamentos não são suficientes, que você não dá conta de ficar sozinha. E muitas vezes isso porque te falaram isso. Vai ficar pra titia, se você não casar, que não sei o quê. E aí você fica escutando aquelas historinhas e fica atrás de relacionamento frustrado. Fica tentando pegar qualquer coisa. Porque você não tem que provar pra você, você tá querendo provar pros outros. A partir do momento que você se ama, que você fala, ok, a minha companhia é maravilhosa, eu amo minha companhia, aí não tem como, o universo ele vai te mandar alguém que é assim também, que vai te tratar bem, que vai te tratar como você merece ser tratada. E que também entende que relacionamento não é sobre ter posse do outro, é sobre você viver em harmonia e entender que cada um tem sua vida. E que cada um vive muito bem sozinho. É claro que se você terminar um relacionamento, você vai sofrer, vai doer, porque você ficou muito tempo ali com a pessoa. Mas não é a morte, não é o fim. Então comece a pensar nisso. O quanto que eu me amo para eu ter um relacionamento harmonioso na minha vida? Um relacionamento que me trate bem, um relacionamento que divida comigo as experiências. Gente, uma coisa muito louca que me veio aqui. Na verdade, eu converso isso com o meu marido. A gente sempre bate uns papos, assim, bem quântico, assim, bem expansivo. E a gente tava falando esses dias sobre uma coisa que acontece muito, né? A gente tem essa mania na nossa sociedade, de, tipo, eu quero casar e aí eu tenho o nome do meu marido. Ai, agora eu sou Lopes. Agora eu sou Viana. Pra que isso? Você é posse do outro agora? Você só existe porque você tem o nome do seu marido. Então, assim, eu não tô julgando quem faz isso. Ok, pode fazer. Mas qual é a consciência que você tem sobre isso? É porque agora você é posse do seu marido, agora você amarrou ele no seu nome? Qual que é, entendeu?
Você sozinha, só com o seu nome, que sua mãe e seu pai te deu, não basta? Não, eu tenho que pôr o nome dele pra falar que é meu. É meu marido, então eu vou colocar o nome dele. Às vezes parece que é isso. Quantas amigas eu já vi, né, falando, nossa, agora eu tenho o nome do meu marido. Ou então ficou lá arrastando a vida inteira a asa pra aquele cara, aí casou com ele, não chupou o nome logo pra saber que é meu. E você? E a sua autoimagem? E a sua história? E o seu amor próprio? Não tô falando que é errado, tá, gente? Não tô aqui pra julgar ninguém. Eu só tô falando pra vocês raciocinarem e pensarem sobre isso. E por que a sociedade inventou isso de que a mulher tem que pôr o nome do homem? Tudo bem que agora você escolhe, né? Se você quer ou não. Mas tem muita gente que ainda coloca, mesmo podendo escolher. Então, pensa sobre isso. Por quê? E eu sozinha? Não me basta? Relacionamento próspero, seja qual for, com que for, é quando você se ama, quando você sabe que você se basta. Quando você sabe que você consegue levar sua vida sozinha. E que pode o outro ir embora, você vai continuar a sua vida normal, vai seguir sua vida. Vai doer? Vai. A gente é ser humano, a gente vai sentir falta do outro. Lógico que vai. Mas você consegue seguir sozinha. Você tem capacidade de seguir sozinha. Ai, como que eu vou me sustentar? O que, que os outros vão achar de mim? Nananã. Aí fica lá, segurando o relacionamento. Anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. E fica lá. Ainda fala que a culpa é do outro ainda. Percebe como a gente é? E isso é em tudo, gente. Relacionamento é uma coisa tão louca. Quando eu fiz a faculdade. Ó, já tá, daqui a pouco vai dar 1h30 de live de novo. Quando eu fiz a faculdade de Direito, o meu TCC foi sobre alienação parental. O que, que era alienação parental? Alienação parental é quando a mãe ou o pai da criança, né, um dos tutores ali da criança, coloca a outra parte contra a criança. Vou explicar melhor. Por exemplo, a mãe, ela tem ranço ali do pai, né? Porque o pai largou ela e foi namorar com outro, ou eles terminaram e o pai já tá com outro. E aí ela fica falando pra criança assim: porque seu pai não sei o que, não sei o que lá. Porque seu pai não quer te ver. Porque seu pai não sei o que lá. E fica enchendo a cabeça da criança contra a outra parte. Isso se chama alienação parental no direito. Tá? Tem lei pra isso. Até minha tese de TCC da faculdade foi sobre isso. E é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Às vezes a mãe, ela tem a autoimagem dela tão distorcida, ela se humilha tanto, ela não se ama do jeito que ela tem que amar, que ela fica tão presa no outro que ela é capaz de detonar a cabeça do filho dela contra o próprio pai para se sentir melhor. Para falar assim, ó lá, você não quis ficar comigo? Agora você não vai ficar com seu filho também. Agora seu filho vai ficar com raiva de você também. Agora seu filho vai te odiar também. Percebe? As loucuras que a gente faz por não se amar, por ter uma autoimagem distorcida, a gente estraga a autoimagem do outro, que no caso é a criança. Então, eu falei sobre isso na faculdade, meu TCC foi nota 9,5, foi encadernado, tá lá na faculdade até hoje, encadernadinho, tenho o maior orgulho desse TCC, porque eu fui a fundo mesmo para entender. E eu falei, nossa, como são as coisas, né? E é muito mais comum do que a gente imagina. Isso acontece mais com a mãe, mas pode ser com o pai também, tá? Do pai colocar a mãe contra a criança contra a mãe, né? Pode acontecer também. Olha que loucura, porque a gente não se ama, porque a gente tem autoimagem distorcida. E é você, eu sou eu. Lembra que eu falei na live passada sobre as 3 crenças geradoras, sobre as crenças principais? Se eu acredito que a gente não tá ligado, que a gente não tá ali interligado energeticamente, qual é a minha percepção sobre isso? Que eu sou eu, você é você. Então, eu posso te bater, eu posso te xingar, eu posso acabar com a sua vida, porque tá tudo bem, não sou eu mesmo. Percebe? Eu não enxergo que o outro tem uma centelha divina dentro dele. Que ele também tem a mesma centelha que eu tenho. E aí eu acabo com a vida da pessoa. Porque ela tem que ficar comigo. Porque agora também vai sofrer.
Só que a gente não percebe que quando a gente faz isso, a gente está só emanando para o nosso campo. O nosso campo eletromagnético, ele é a nossa volta. O universo, ele não entende quem é o outro. Quando você fala mal pro outro, deseja mal pro outro, agora vai sofrer, me traiu, agora não sei o quê, agora não sei o que lá, ou então, pegou tudo minhas coisas, agora vai sofrer, sei lá. Essas coisas de relacionamento terminado. Isso volta só pra você. Não é a vida do outro que vai desandar. O outro vai estar lindo, maravilhoso, vai arrumar outro relacionamento, o outro vai ficar ali de boa e a sua vida vai assim, ó. Financeira, amorosa, blá, 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 lá pra baixo. Aí você não entende, você acha que é injusto. Só que o que você tá fazendo? Você tá jogando essa praga em você, você não tá jogando no outro. Porque o universo só entende você. Por isso que o perdão, ele é tão importante. E quando eu falo de perdão, não é você amar o outro, falar assim, ai querido, vou te amar agora, né? Você acabou com a minha vida, agora eu te amo. Não é isso. Perdão é sobre você simplesmente se livrar desse fardo. Porque perdão, não perdão, é um fardo. Quando você não perdoa, a pessoa fica remoendo aquilo. É um fardo na sua vida que você carrega a vida inteira. Quando você perdoa, você fala assim, ok, tchau, não quero mais olhar para isso, eu vou seguir minha vida, você segue a sua. E ponto final. Você não fica rodando aquele assunto no seu disquinho o tempo todo. Isso é perdão. Você não precisa amar a pessoa, você não precisa que a pessoa te perdoe. Nada. É você esquecer essa história e viver a sua vida. Porque só assim você vai começar a criar prosperidade nos seus relacionamentos, criar prosperidade na sua vida financeira e na sua saúde também. Porque quando você fica ali, né, remoendo, isso somatiza no seu corpo, você cria uma doença. Aí a pessoa tá sempre doente, não sabe por quê. Porque tá ali falando mal dos outros, remoendo as coisas que os outros fez, que é sempre o outro, e remoendo, e culpando, e se sentindo culpado. E aí cria doença. Percebe como tudo tá interligado na prosperidade? Relacionamento, dinheiro, saúde, tudo. Tudo tá interligado ali na prosperidade. Então, relacionamento é sobre isso, gente. Sobre a gente entender que a gente não pode movimentar a vida do outro, a vida do outro é dele, a gente não tem posse sobre ninguém, ninguém tem posse sobre a gente. E quando a gente aprender a se amar, quando a gente aprender a se amar e conviver com nós mesmos, a gente encontra relacionamentos prósperos em todos os sentidos. No nosso trabalho, na nossa família, no nosso relacionamento amoroso. Isso é quase que é uma lei. Não existe como, não dá errado quando você faz isso. Porque é o que você tá ressoando. Se eu me amo, se eu me aceito, né? Se eu tô bem comigo mesma, eu vou mandar que informação pro universo? Uma informação positiva. Consequentemente, as coisas que serão atraídas para minha vida são positivas. Serão boas. As pessoas que serão atraídas para minha vida serão as melhores possíveis. Em qualquer tipo de relacionamento. Quando você tá bem com você mesmo, você se conecta com pessoas, né? Às vezes na rua, numa festa, pessoa super alto astral, levanta mais ainda o seu astral e você sabe nem como aquela pessoa chegou na sua vida. Mas ela chegou na sua vida porque você tava bem. E aí ela tava bem e você se conectou. Agora, quando você tá ruim, você só atrai coisa porcaria mesmo. Só vai atrair traste. Só vai atrair gente que te rouba, gente que te engana, gente que te maltrata. Porque essa é a sua autoimagem. Isso é o que você pensa sobre você. Isso é o que você tá ressoando dentro de você. Isso é o que você tá sentindo dentro de você. Percebe? Relacionamento é sempre sobre você, nunca sobre o outro. Se o outro te irrita, é porque você está irritada e não porque ele te irritou. Quando você concorda com o que o outro diz, aí você fica irritada. Então não foi o outro que te irritou, foi você que concordou. Por que você concordou? Porque você está ressoando com aquilo de alguma forma, consciente ou inconscientemente. Isso não sou eu só que tô falando, tá, gente? Psicologia já falou isso, neurociência já comprovou isso, que a gente tem neurônios espelhos. Ó, tô ficando até rouca. Que a gente tem neurônios espelhos na nossa mente que espelham a outra pessoa, ou seja, né, trazem ali para outra pessoa a mesma ressonância. Então não é só historinha, não. É física quântica, mecânica quântica, neurociência, psicologia, tudo isso comprovando que o que a gente sente sobre o outro é sobre nós mesmos.
Não é só um papo místico, não. As pessoas têm mania de falar, ah, é místico. Não é místico. É mecânica quântica. Mecânica quântica não é místico, é estudo científico, neurociência, psicologia, psiquiatria. Tudo isso que eles estudam diz isso pra gente. Que a gente espelha no outro o que tem dentro de nós. Então, é sobre isso, relacionamentos. Eu espero que eu tenha passado para vocês um bom conteúdo aqui, que tenha trazido tudo que eu tinha para falar de relacionamentos. Se vocês ficarem com uma dúvida, quiserem colocar no chat agora ou me chamarem lá no direct depois para perguntar, fiquem à vontade. Mais uma vez, relembro para vocês sobre a inscrição do Ativando a Prosperidade. Lá vocês vão ter muito mais conteúdo sobre relacionamento, saúde, dinheiro e conteúdos assim, gente, riquíssimos. Riquíssimos. Quem fez Ativando a Prosperidade desde o início deu um salto na vida. Porque é um conteúdo que você não vai encontrar em outro lugar. Porque eu reuni cursos e cursos caríssimos que eu fiz para passar esse conteúdo para vocês. Tá bem? Então a gente se vê semana que vem. Semana que vem, essa semana eu já posto qual que vai ser o tema da próxima live. Provavelmente vai ser saúde, tá, gente? E aí eu já passo o tema da próxima live e o dia que vai ser, tá? Se vai ser na terça mesmo ou se vai ser na segunda, eu aviso vocês. Mas toda semana vamos trazer uma live aqui pra gente falar sobre expansão de consciência, tá bem? Pessoal, gratidão, uma ótima noite para vocês, que vocês tenham entendido, compreendido e principalmente tenham entendido o quanto é importante a gente se amar, a gente se aceitar, tá bem? A gente se vê na próxima live.